Olá, boa noite para você. Depois de viver o terror da avalanche de lama, os moradores do distrito de Bento Rodrigues são vítimas agora de gente que tem roubado o pouco que sobrou na comunidade. Saqueadores invadem as propriedades que tiveram que ser abandonadas e levam tudo o que encontram pela frente. Ver Bento Rodrigues assim é desolador, principalmente para quem deixou aqui tudo o que tinha. Eu já vim aqui, mas vi só de dar do outro lado que eles fecharam aqui, não deixa a gente entrar aqui. Aí eu aproveitei que vem alguém fazer a reportagem aí para me ver o que sobrou da minha casa lá. As poucas casas que ficaram de pé foram evacuadas por causa do risco de um novo rompimento de barragem. Para chegar até aqui embaixo no distrito, somente na companhia da Defesa Civil e dos bombeiros. As casas se tornaram alvo de ladrões. A informação é de que os móveis que foram deixados aí dentro, assim como eletrodomésticos, estão sendo levados por pessoas que vêm até aqui ao distrito com esse objetivo de furtar. Outra informação é de que um morador que esteve aqui no distrito vários dias depois da tragédia, encontrou o veículo dele que ficou agarrado na lama, semelhante àquela perua lá embaixo, sem os pneus. Eles foram roubados. É uma coisa que as pessoas não têm consideração com as pessoas do lugar, né? Porque a gente mesmo que é daqui, a gente tem que ficar vindo pedir autorização para entrar aqui, que fecharam a entrada. Eu achei aqui, já acho as coisas tudo revirado. Mas é bom ter atenção. O terreno ainda está instável e com as últimas chuvas há muitas poças d'água na região e várias casas que continuam de pé estão cheias de rachaduras. Muitas vezes, quando esse morador tenta adentrar nessa residência, pode haver um desabamento e até mesmo risco para essa pessoa. Em alguns locais o barro está seco, então a pessoa anda sem nenhum problema, mas em alguns pontos continua a lama ainda, ocorrendo o risco da pessoa ficar atolada. Outra preocupação é com a água parada e os animais mortos, que aumentam o risco de doenças, entre elas a dengue. A gente está vendo que está chovendo bastante na região, então tem vários recipientes que acumulam água. Então a água fica parada e a chance, de proliferação da dengue, ela existe. Nós vamos exibir hoje mais um trecho do programa Conexão Repórter do SBT, comandado por Roberto Cabrini. Ele conta o drama de uma senhora que foi resgatada pelos bombeiros depois de ter perdido o neto, soterrado pela lama. Estou me aproximando nesse momento do lugar onde ficava a casa do menino Tiago Damasceno, de 7 anos. Esse era o lugar. Vejam só, não sobrou praticamente nada. Era uma casa de 2 quartos, onde Tiago vivia com a avó. Quando a onda de lama tomou conta de Bento Rodrigues, a avó estava fora e conseguiu se salvar. Mas o menino Tiago não teve a mesma sorte. Ele estava dentro de casa, não percebeu o perigo. O corpo dele foi encontrado a 50 quilômetros daqui, vários dias depois. O resgate da avó de Tiago foi uma cena traumática, em meio a uma imensidão de dramas humanos. Desde a tragédia, a avó de Tiago, Darcy Francisca Santos, está vivendo aqui na casa dos filhos, na cidade de Mariana. O que a senhora ouviu? Aquele barulho, sabe, que quebrando tudo assim, horrível. A senhora imaginou que fosse o quê? Eu não sei, parecia o mundo acabando, um barulho horrível. Aí eu falei... A senhora pensou que a barragem tinha se rompido? Não, nunca imaginei isso. E logo já carregou nós com tudo, assim, já veio quebrando o meu portão de garagem, arrancando assim como se fosse de papel e levando tudo assim. Aí nós correu para dentro do quarto, eu mais ele, né? Aí ele gritando, vó, que é isso? Jesus, o que é isso, Jesus? Ô, vó, que é isso? E eu não sei, Tiago. Aí nós vendo cair tudo assim, os postes de luz caindo tudo, parecia um filme de televisão. Só escutei a voz dele na hora que caiu a casa em cima de nós. Depois eu não via mais. O que a senhora escutou ele falando? Escutei, vó, pronto, aí eu desmaiei. E o colchão que ele dormia parou perto de mim assim, Tava perto de mim. Aí eu consegui arrastar da lama e subir em cima do colchão e fiquei esperando. Aí os helicópteros vinham e não me via, porque eu tava preta, toda preta, e eles pensavam que era pau, né? Rodava em cima e não me via. E eu dando com a mão assim, gritando e nada. Aí ele me viu, né, que disse que tem um binóculo, aí pôs a luz em mim e viu que era gente. Aí comunicou com o outro e ele veio me salvar.
triste de sair de lá e deixar ele para trás. É dor insuportável. Nossa Senhora, não desejo a ninguém essa dor. A senhora pretende voltar para lá um dia? Nunca, nunca mais. Não quero nem passar lá. O que eu sofri lá, não quero mais não. As buscas pelos desaparecidos em Mariana permanecem concentradas no distrito de Camargos. 8 pessoas ainda não foram encontradas. São 5 funcionários da mineração e 3 moradores. 11 corpos foram resgatados. 2 aguardam identificação no IML de Belo Horizonte. Veja como os peritos da Polícia Civil estão fazendo esse trabalho. Fragmentos de ossos estão sendo analisados no Instituto de Criminalística. O trabalho dos especialistas é também a esperança dos parentes de vítimas da tragédia de Mariana, que aguardam notícias sobre a identificação dos corpos encontrados. Neste setor, o perito limpa o material, que depois é triturado para o início da extração do DNA. Um processo que exige cuidado, técnica e a utilização de máquinas que fazem a comparação das células. O exame de DNA é um exame comparativo, então a gente precisa o quê? Analisar as amostras questionadas, que no caso são os ossos encaminhados, para podermos comparar com as amostras coletadas dos possíveis parentes. Tá? Então é feito esse confronto para estabelecer ou não um vínculo genético associado com aquele parente que está procurando um desaparecido. Para chegar à identificação do corpo, o DNA das amostras é comparado ao perfil genético dos parentes. O resultado é altamente confiável. No caso de Mariana, as análises já estão em andamento, mas a extração de DNA é bem difícil pela natureza do acidente e pelo tempo decorrido até o encontro dos corpos. Segundo a coordenadora do trabalho, os restos mortais somente são encaminhados para fazer esse tipo de exame, que é mais sofisticado, quando não foi possível a identificação no Instituto Médico Legal por meio da análise de digitais ou da arcada dentária. Ela afirma que os peritos estão trabalhando duro no processo, que não permite previsão exata para terminar. Pode levar até meses. No caso de identificação de cadáveres, esse tempo médio é de 30 dias. Ele pode ser antecipado ou não, ou até mesmo ser prorrogado, vai depender da qualidade dessa amostra. E a banda de rock Pearl Jam, que esteve em Minas no mês passado, cumpriu a promessa e anunciou que vai doar $100 mil, cerca de R$385 mil, às vítimas do rompimento da barragem da Samarco. No show do dia 20 de novembro em BH, o vocalista Ed Vedder falou sobre a tragédia de Mariana em português. Acidentes tiram vidas e destroem rios. E ainda assim eles conseguiram lucrar. Nessa terça, o anúncio foi feito pelo perfil da banda no Twitter. O Pearl Jam se despediu da América Latina, por onde passou em turnê, e fez um post comunicando a doação. O Pearl Jam vai doar $100 mil para ajudar as comunidades impactadas pela tragédia no Brasil. No Facebook, a banda ainda convida os fãs a contribuir também e pede que sugiram entre 13 entidades brasileiras que consideraram as melhores para receber o dinheiro e repassar às famílias atingidas. O Instituto Terra, do Sebastião Salgado, Cofrem Brasil e ONG Bio. A Polícia Civil e o Ministério Público desarticularam hoje uma fraude milionária praticada por um empresário do setor de distribuição de alimentos e remédios em Itaúna, no centro-oeste do estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, o suspeito deixou de declarar cerca de R$90 milhões aos cofres públicos. Esse tributo que eles deixam de recolher, ele não está sendo aplicado na saúde, na educação. Então, o que a Secretaria, o propósito da Secretaria da Fazenda é buscar recuperar esse crédito, esse imposto sonegado. Ao todo foram cumpridos 5 mandados judiciais e 3 administrativos em estabelecimentos com algum tipo de ligação com Eire Salomão Barbosa Silva, de 40
45 anos. O empresário é suspeito de 4 crimes: falsidade ideológica, organização criminosa, crime tributário e lavagem de dinheiro. A investigação apontou ainda que o empresário tinha várias empresas e propriedades no nome dele, mas nos últimos anos ele estava transferindo os bens para outras pessoas. Há indícios, sim, de que pessoas laranjas foram utilizadas para a constituição de algumas empresas. Na delegacia, o empresário negou todas as acusações. Nunca soneguei, nunca aconteceu. É difícil, eu digo como empresário, é difícil demais cumprir à risca todas as leis, inclusive porque elas mudam, leis tributárias mudam constantemente. Pode ter acontecido da contabilidade ter equivocado numa lei ou outra, mas nunca com a intenção de fraudar o Estado, de jeito nenhum. Está no segundo dia o julgamento do ex-delegado da Polícia Civil, Geraldo Toledo. Ele é acusado de matar a namorada de 17 anos em abril de 2013. Hoje, o Ministério Público e a Defesa fizeram a leitura de algumas peças do processo e o réu foi interrogado pela juíza. No início da noite, ele começou a responder às perguntas da promotoria. Toledo voltou a afirmar que a vítima, Amanda Santos, atirou contra a própria cabeça e que, em seguida, ele a levou para o hospital. O júri popular deve decidir o futuro do ex-delegado amanhã. Crianças do ensino municipal de Contagem estão impedidas de ir à escola porque o transporte público fornecido pela prefeitura foi suspenso. O motivo seria a falta de dinheiro. A notícia pegou pais e alunos de surpresa. Um comunicado enviado na segunda-feira avisou que o transporte escolar na região do bairro Tropical seria suspenso. Semana de prova e aí por causa de 2, 3 semanas as crianças vão perder o ano letivo. Segundo os pais, alunos de 5 escolas da região dependem do transporte escolar gratuito para estudar. Nesta terça-feira, os 6 veículos que costumam levar os estudantes da escola municipal do bairro Tropical não apareceram. Dona Nídia tem 3 filhos que, morando longe, não conseguem vir sozinhos. Meus filhos, eles não dão conta de vir e voltar a pé lá da rua 86 aqui na escola, porque é mais ou menos uns 3 quilômetros de distância. Vão chegar em casa cansados, o sol muito quente, né? Fora o risco das crianças que elas vão estar correndo. A contenção de despesas seria a justificativa da prefeitura para cortar o transporte, segundo os pais. A ESA alegou lá que a prefeitura está reduzindo os gastos, 25% dos gastos, e uma das maneiras que eles achou de reduzir foi a tiragem do ônibus. Falou assim que tirou os ônibus porque eles não têm verba para renovar o contrato com as empresas. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Contagem informou que a cidade contava com 8 ônibus de uma empresa terceirizada. Mas agora a frota diminuiu para 6 veículos. Reafirmou que os estudantes não vão ser prejudicados. A Secretaria de Educação disse que o serviço está sendo reestruturado, como acontece a cada fim de ano letivo. As cédulas de papel não serão usadas em Minas nas eleições do ano que vem. A garantia foi dada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira prevê as eleições manuais por falta de dinheiro. O presidente do TRE, Paulo César Dias, disse que seria um retrocesso à modernidade, já que o sistema eletrônico foi implantado há 15 anos. Ele também fechou parceria com o presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, para que o cadastramento biométrico dos eleitores seja feito na sede do Poder Legislativo. As organizações Pan-Americana e Mundial de Saúde emitiram um alerta em todo o mundo sobre a epidemia de Zika vírus e reconheceram a relação da doença com a microcefalia de bebês. Aqui no Brasil, o maior problema está no nordeste do país. Em Minas, 5 casos foram notificados, um deles aqui em Belo Horizonte. Lohane está grávida de 3 meses. É justamente esse o período de maior risco de contaminação pelo Zika vírus. Recentemente, ela teve uma alergia e ficou muito preocupada. Já logo pensou que poderia ser esse vírus? Que poderia ser, com certeza. A gente pensa, porque é muita criança tendo
microcefalia, né, com má formação, a gente fica super preocupada. Um dos maiores riscos para as gestantes infectadas com o Zika vírus é que o feto desenvolva a microcefalia, doença que causa má formação no cérebro. A característica principal é a criança nascer com o cérebro atrofiado, provoca um retardo mental, um déficit de aprendizado, né? E a criança exige cuidados especiais durante a infância e durante toda a vida. Este ano no Brasil foram notificados até o dia 28 de novembro 1.248 casos de microcefalia. Uma das principais formas de contaminação do Zika vírus é por meio da picada do Aedes aegypti, mosquito responsável também pela transmissão da dengue e da chikungunya. A gente ficou preocupado, né? Principalmente porque, por saber que não é mais só a dengue, né? Aí vem o Zika vírus, que é proveniente, né, do mesmo mosquito. Desde o dia 11 do mês passado, 5 bebês nasceram em Minas Gerais com microcefalia. Exames descartaram a relação de 2 casos com o Zika vírus. Outros 3 estão sendo investigados. Um deles em Belo Horizonte. O bebê nasceu com microcefalia no dia 23 de novembro, no Hospital Sofia Feldman, no bairro Tupi, região norte da capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, amostras da mãe e do bebê foram enviadas para o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que vai fazer a análise do material para saber se eles foram contaminados pelo Zika vírus. A Fundação Ezequiel Dias, aqui em Belo Horizonte, vai fazer testes de sorologia para dengue e chikungunya. Somente depois do resultado de todos estes exames é que vai ser possível confirmar ou descartar a relação da microcefalia com o Zika vírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não há circulação do vírus no estado. Este infectologista diz que os estudos sobre o Zika vírus são muito recentes e ainda não mostram como ele age no organismo e provoca a microcefalia. E quais os sintomas? Em geral, é febre, dor no corpo, dor articular, são sintomas gerais da doença e manchas pelo corpo. Então, são sintomas que são rápidos, né? Em geral, não dura mais do que uma semana. Alguns cuidados são essenciais. Para a prevenção é fundamental que ela se proteja da picada do mosquito, né? Então, usar repelente, evitar exposição, principalmente a regiões onde estiver acontecendo os casos. Ontem exibimos uma reportagem sobre a falta do medicamento Idantal para epilepsia em Belo Horizonte. Um paciente que me procurou aqui na TV e deu entrevista à nossa equipe temia ficar sem o remédio. Aí, depois da reportagem, veio a notícia boa. O Luciano Carvalho vai receber 1,5 caixas da telespectadora Graça, de BH, e 12 caixas da dona Maria Marques Santos, do bairro Inconfidentes, que também viu o caso dele aqui no Jornal da Alterosa. O Luciano pediu para agradecer as duas e nos disse ainda que o laboratório fabricante do remédio entrou em contato com ele, garantindo que vai sanar o problema. Que bom, né? Aos 3, muito obrigada pela confiança no nosso jornalismo. O Papai Noel dos comerciantes deve ser mais magro neste Natal. Uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas mostra que 3 em cada 4 esperam queda nas vendas. Do lado dos consumidores, nem o amigo oculto mais econômico escapa da crise. Lojas vazias, vendedores de braços cruzados. Cadê o freguês? Tá faltando, viu? Tá precisando de abaixar o aluguel porque o pessoal não tá comprando. Devagar, muito parado, ainda não começou não. Não está fácil. Pesquisa da CDL de Belo Horizonte sobre a expectativa do comércio para este Natal revela um dos cenários mais pessimistas dos últimos anos. 75% dos 130 lojistas entrevistados esperam queda nas vendas. A CDL projeta uma redução de 2,15%. Em dezembro do ano passado, houve crescimento de 2,8%. O impacto é direto. Olha só, em primeiro lugar, o governo está precisando de mais dinheiro, mais recurso. E está exigindo, através de aumento de impostos, mais dinheiro. Isso afeta diretamente as empresas e afeta diretamente o consumidor. Buscar formas de atrair o cliente é a tarefa da Jô neste fim de ano. Atendimento, cores,
modelos diferentes. A CDL também ouviu consumidores. 89% dos 337 entrevistados disseram que pretendem comprar em média 4 presentes. O valor de cada um deve girar em torno de R$ 89. No topo da lista, as roupas. Alguma peça eu vou comprar. A pesquisa quis saber ainda se os consumidores pretendem participar do famoso amigo oculto. Mais da metade disse que não. Por quê? Ninguém está com grana. Todo mundo tem dinheiro. Esse é o motivo. Daqui a pouco, os detalhes de um espetáculo de Natal muito emocionante que estreia amanhã em BH. Não perca. Voltamos já já. Estreia amanhã em BH um musical que une a magia e o espírito natalino. O espetáculo Cidade dos Sonhos conta a história de um casal de órfãos que pede ajuda aos céus para ter paz no lar e salvar o melhor Natal da vida deles. Um lugar onde a esperança e o amor tomam conta de todos os moradores. É assim na Cidade dos Sonhos. O musical natalino promete levar o público a uma viagem em que a esperança é a palavra-chave para salvar o Natal. Uma cidade chamada Traubenberg, onde é a cidade dos sonhos. E nesta cidade eles têm uma tradição que a cada temporada, quando um grande personagem se destaca, ele recebe o título de Novo Noel da temporada, o novo Papai Noel. Em cena, 8 atores dão vida e voz aos moradores de um vilarejo lúdico e encantador. É gratificante, porque tratar de um tema tão bonito, eu que especialmente sou apaixonada com o Natal, vai ser sempre um grande prazer. Vinícius é um dos atores mirins. No espetáculo, ele interpreta Tobias, um órfão que luta junto aos amigos contra o fantasma da desesperança. É um menino muito feliz, mas ao mesmo tempo ele tem uma tristeza de não ter um pai. E o Natal traz essa esperança, traz essa vontade. Esse é um espetáculo para as pessoas saírem daqui felizes, alegres, com esperança. E como em todo bom musical, as músicas são um show à parte, todas em português. A interatividade também é um ponto alto do espetáculo. Muito legal você ver o espectador, né? Porque o pessoal canta, o pessoal dança, o pessoal se emociona, o pessoal chora, o pessoal se assusta. E o legal do musical é porque são músicas conhecidas. Então, assim, é fácil de todo mundo cantar. Natal é sempre feito de belas canções, então com certeza o público vai poder ver belas canções. O espetáculo Cidade dos Sonhos fica em cartaz de amanhã até domingo no Teatro Bradesco, na Rua da Bahia, 2244, em Lourdes, na capital. Na quinta, às 8 da noite, na sexta e no sábado, 8h30 e no domingo, às 7 da noite. As entradas custam R$ 30 a inteira e 15 a meia. O Museu do Clube da Esquina, em Belo Horizonte, ganhou um bar. Ele fica bem perto do ponto de encontro famoso no bairro de Santa Teresa. O novo espaço de lazer dá continuidade à história de um dos movimentos musicais mais importantes do país. O ano era 1963. Os personagens, esses garotos aí, jovens que marcariam a história da música brasileira. Esse grupo está muito ativo, né? Reproduzindo sempre. Então, mas isso é importante, ter essa coisa que mantém a história viva, eu acho fantástico. Enquanto a gente estiver vivo, a gente está pulsando música, pulsando cultura, poesia, porque isso está no nosso DNA. Agora todos estão juntos novamente, pelo menos nas fotos e na história. Tudo aqui no bar do Museu do Clube da Esquina. A inauguração atraiu uma legião de amigos e fãs. A influência musical aqui é tão grande que a história do grupo está também no cardápio. Quem quiser, por exemplo, um risoto de abóbora e carne seca, basta pedir um gosto de sol. Já a tradicional caipirinha virou um coração brasileiro. Os pratos e bebidas viraram aqui nomes de canções do Clube da Esquina. Toda essa história começou ainda na década de 60, aqui, nessa esquina, onde hoje existem placas em homenagens e este piano. Era bem aqui que os músicos se reuniam para tocar. O interessante é que tudo isso
fica a menos de 30 metros de onde hoje existe o Bar do Museu do Clube da Esquina. O primeiro disco que leva o nome do grupo só veio em 1972. Uma gravação com influência do blues, da bossa nova, Beatles e muito mais estilos. Composições que revelam até hoje a beleza da amizade entre os irmãos Borges, Brant, além de figuras como Milton Nascimento, Beto Guedes, Tavinho Moura e outros tantos mais. A gente já é fã, a gente já faz parte, né? A geração nova está ouvindo, está entendendo o Clube da Esquina. É fantástico. Eu fico muito feliz com isso. Esse coração para todo mundo tocar e ser muito feliz. O bar fica na rua Paraisópolis 738, em Santa Teresa, aqui na capital. A edição de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia mais uma vez. Voltamos amanhã às 6h45. Boa noite para você. Tchau.